Olá, bem-vindo ao canal do empreendedor. Sou José Raimundo e na palestra de hoje eu irei falar sobre fé. Todos nós, os seres humanos, somos possuidores desta que é considerada a maior dádiva da natureza divina, que é a fé. A fé, gente, é a substância das coisas que se almejam e a certeza daquilo que se espera. Eu quero dizer para vocês que o empreendedor de sucesso, se não possuir a fé, ele jamais terá sucesso. Que ele precisa ter fé que vai alcançar o sucesso da sua empresa, ele precisa ter fé que vai alcançar os clientes que ele precisa alcançar, ele precisa colocar fé em tudo. É justamente por isso que a fé é a palavra-chave para nós alcançarmos tudo aquilo que nós desejamos. Eu costumo dizer que a fé é o jardim dos nossos desejos, porque o que nós desejamos, nós podemos conseguir através da fé. Quando nós temos fé, nós realmente conseguimos tudo que nós queremos. É daí que surge esse provérbio popular que a fé remove montanhas. E remove mesmo. Você pode ter certeza, a fé é capaz de tudo. Quando você vai para a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, por diversas vezes, Jesus falava sobre a fé e mostrava que tudo é possível ao que tem fé. Tudo é possível ao que tem fé e que crê e que não duvida. Ele inclusive usava essa expressão, se creres e não duvidardes, você não deve duvidar. Então, tenha fé e fortaleça cada dia mais a sua fé para que você alcance tudo que você deseja na vida. Fé fé para pedir a Deus para ajudar você a alcançar os seus objetivos, a alcançar os seus projetos, todos os seus projetos que você elaborar para a sua vida, para a sua empresa, você vai alcançar. Vejam que a fé é tão importante que Jesus, certa vez, ao se aproximar de uma cidade, quando ele estava pregando o evangelho pelos campos, então, ao se aproximar de uma cidade, numa manhã, ele estava ao lado dos seus discípulos, ele avistou ao longe uma figueira. Então ele aproximou-se daquela figueira para colher alguns frutos. Chegando até a figueira, ele descobriu que na figueira não existia fruto algum. Jesus então mandou que a figueira secasse e ela secou imediatamente. Os discípulos ficaram atônitos e perplexos. Mestre, como esta figueira secou? E olhe só a importância da fé. Jesus, virando-se para eles, disse: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, você está entendendo? Não ter dúvida. Vocês também serão capazes não só de mandar que esta figueira seque, mas serão capazes de dizer a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e o monte se erguerá e lançar-se-á ao mar. Veja como é profunda a fé. Outro episódio, outra história maravilhosa que também aconteceu na Bíblia, quando Jesus andava, é que ele, certa vez, caminhando sobre as águas, aí Pedro, que estava na outra margem, começou: mestre, você está caminhando sobre as águas, então permita que eu vá ao seu encontro. Aí Jesus, olhando para Pedro, disse: venha, Pedro, pode vir. E Pedro, então, cheio de fé, começou a ir em direção a Jesus e também caminhar sobre as águas. E a fé dele era tão grande que ele realmente estava caminhando sobre as águas. Mas vejam que antes de chegar até Jesus, Pedro começou a duvidar. A fé foi dando lugar à dúvida e ao medo,
E aí Pedro então começou a afundar. Começou a afundar e já estava afogando-se. E Jesus, vendo, o pegou pela mão e disse: Levanta-te, homem de pouca fé. Vocês estão entendendo, pessoal? Porque Pedro começou a diminuir a sua fé. Então, a fé é o jardim dos nossos desejos, porque é através da fé que nós vamos conseguir tudo que nós queremos. A fé é a chave para abrir todas as portas do impossível. Sempre que você se deparar diante de algo impossível, aí é a hora de você partir para a fé. É a hora de você colocar a sua fé em primeiro lugar, porque através da fé você vai conseguir aquele algo impossível. Tendo fé e não duvidando, você está entendendo? Basta ter fé e não duvidar. Você tendo essa fé, você realmente conseguirá. Então, na Bíblia está repleta de os milagres. A maioria dos milagres, quando Jesus fazia os milagres, ele sempre usava a expressão: a tua fé te curou, vai em paz. Por que ele usava essas palavras? Porque quando chegava um paralítico para que Jesus curasse, ele vinha para que Jesus o curasse, mas a fé dele era enorme e era a fé que curava. Jesus dizia: levanta-te e vai para a tua casa que a tua fé te curou. Você está entendendo? Sempre Jesus usava essa expressão: a tua fé te curou. Porque a fé é a fé que cura. Mas a fé é uma fé fortalecida, é uma fé sem ter dúvida. Essa mesma fé que as irmãs de Lázaro tiveram quando Lázaro, que era amigo de Jesus, eram grandes amigos, Lázaro faleceu. Quando Lázaro morreu, as irmãs que sabiam que Lázaro era muito amigo de Jesus, estavam presentes, mas Jesus não estava nesse momento, quando Lázaro morreu. As irmãs ficaram perplexas, perturbadas, de tristeza, e até quando Jesus chegou na casa de Lázaro. Quando Jesus chegou, elas foram logo dizendo: Mestre, mestre, e foram abraçando Jesus e chorando. Se estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. Então, a fé de Marta e Maria também, nesse momento, foi crucial para que Lázaro revivesse, porque aí Jesus, ao chegar, todos nós conhecemos essa história, esse milagre de Jesus da Bíblia. Então ele perguntou justamente para elas onde estaria o corpo de Lázaro. Elas disseram: Mestre, mas já fazem 3 dias que Lázaro, que nosso irmão, está morto. Jesus então disse: mostre-me onde ele está. Então, chegando lá, Jesus mandou que retirassem a pedra. Sempre que eu falo, que eu conto esse exemplo de Lázaro, eu também falo que justamente Jesus faz justamente o que não está ao nosso alcance, o que não está ao alcance do homem. Aí Jesus mandou que retirassem a pedra. Você está entendendo? Porque os homens que estavam ali presentes, nesse